Olá, seja bem-vindo ao canal da Rafa Dassi. Hoje eu vou dar continuidade do vídeo anterior que era sobre pais, né? Pais prósperos, filhos prósperos, pais abençoados, filhos abençoados. E eu comecei falando sobre a importância do papel do pai, mas hoje eu vou dar continuidade desse conteúdo aí, a importância da mãe, o papel da mãe. Se você gosta desse conteúdo, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais alguém que precisa dessa orientação, dessa palavra, e principalmente a curtir e comentar, tá bom? Que isso dá engajamento pro vídeo e leva a recomendar para outras pessoas, ok? Sem mais delongas, vamos direto ao papo. Qual é a importância da mãe? Bom, eu tinha anotado aqui nas minhas informações que eu quis deixar bem claro isso. Na infância, uma criança ela pode guardar sem querer, porque a memória da criança ela é muito sensível, então ela guarda muitas informações. Por isso que é uma terra muito fértil, eu gosto de dizer, porque é uma terra tão fértil que tudo que você coloca aí, ela aprende muito rápido. E criança, ela realmente ela aprende muito rápido. Todo mundo sabe, né? Você explica uma coisa para uma criança, ela vai estar repetindo, vai estar repetindo. E eu sei que vai de criança para criança o conceito, mas até aquela mais calada, se ela ficou ouvindo muito, vai chegar um tempo que ela vai repetir até o que ela ouviu. E eu gosto de falar isso porque ela guarda tudo para si, né? E eu gosto de colocar essa frase: a infância é uma terra fértil. E aí eu faço essa pergunta: por isso é importante saber o que você está semeando na vida dos seus filhos. É importante a gente indagar sobre isso porque vai começar sobre o conteúdo da mãe. E a mãe, geralmente, ela está mais perto. É o contexto, quase 90% das famílias, hoje a mãe ela está mais perto dos filhos do que o pai, porque o pai está trabalhando. Mas tem aqueles 10% que é o contrário, que é o pai que é perto da mãe, ou que alguma coisa aconteceu, falecimento de pais e tudo mais, e etc. Casos e casos, né? Mas quase 90% da população é a mãe que fica perto do filho, é a mãe que leva o filho para a escola, é a mãe que cuida das questões pessoais dentro de casa com os filhos e por aí vai. E aí é muito importante a gente entender sobre isso, porque nesse período que a criança está perto da mãe, principalmente começando da parte da amamentação, ou até mesmo a gestação né, da geração da criança dentro do ventre de uma mãe, é importante a gente entender o que a gente está semeando. Semeando na forma de falar, de agir nos sentimentos, semeando no comportamento. Por quê? Porque a criança ela absorve tudo que puder absorver. E muitas das vezes você, quando a criança chegar na parte parou de ser criança, chega na parte adolescente ou adulta, ela vai até repetir os mesmos atos que ela aprendeu dentro de casa. E muitas das vezes pelo pai e principalmente pela mãe. E eu gosto de colocar esse termo que a mãe ela é como fosse o governo da casa. Sabe, a gente tem o nosso governo, nosso estado, ele tem as normas, e tem ordens, e a gente segue as ordens do governo, a forma das diretrizes que o governo comanda. A mesma coisa do prefeito, é a mesma coisa do presidente do país. Não é diferente da mãe dentro de casa. Uma mãe que ela tem domínio, né, ela tem autoridade dentro de uma casa, ela vai governar uma casa. Ah, ela não tem domínio, não tem autoridade, mas ela cuida da casa, ela governa a casa. Se ela faz parte do seu papel, que é tomar conta de uma casa, não estou falando de questões domésticas, eu me refiro de ser mãe, de ser papel de mãe, governar a casa, de instruir. A mãe ela tem esse papel de governo da casa porque ela tem que instruir os seus filhos. Entende? Então a importância da mãe compreender que ela é o governo da casa, que o papel dela instruir os filhos é essencial, porque ela está mais perto dos filhos. E exemplo, uma mãe ruim, filho desorientado. Uma mãe exemplar, filho próspero. Por que isso, Rafaela? Bom, a gente tem que entender que assim, a mãe ela tem um papel fundamental da questão da influência de compreender a importância de ela semear. Como eu coloquei assim, o papel fundamental da família, da mãe no caso, dentro de uma família, é na educação dos filhos. Ai, Rafaela, mas é uma nova geração, é um novo tempo, a mãe hoje trabalha. É verdade, a mãe trabalha. Mas a melhor parte e a melhor situação mesmo é quando uma mãe educa os seus filhos. Pode perceber, se você for pesquisar famílias onde tem o pai trabalha, a mãe trabalha, mas a mãe, ela entende que o papel dela é fundamental para a questão da parte afetiva, da relação, da correlação de maternidade, que é mais sensível do que da paternidade. Quando você pega uma mãe que educou seus filhos desde pequeno, que participou desde os pequenos detalhes aos grandes detalhes na parte da infância, você vai ver filhos muito abençoados, muito instruídos, principalmente quando a mãe educou na questão da vida financeira, educou na questão, para quem tem uma família cristã, na questão espiritual da palavra de Deus ou qualquer outra religião, e até mesmo também na questão de educar
na questão dos estudos, de acompanhar mesmo, do início ao fim, de ficar de olho, de organizar, olha, vamos ver as atividades, vamos ver isso aqui, não vou ter que te colocar no curso para melhorar mais, vamos ter que te ajudar aqui dentro de casa, não sei o quê. E, sabe, os detalhes. Ou até mesmo na educação doméstica, do tipo assim, olha, tem atividade para fazer, tem que arrumar casa, tem que varrer, tem que passar pano, tem que... Geralmente, o que é mais comum que eu vejo quando a criança é pequena é as tarefas de encher garrafa d'água dentro de casa, né? Principalmente quando é criança, por causa da questão da idade, né? E tudo mais. Então, por aí vai. Então, assim, esses detalhes, a questão da educação doméstica, financeira, educação espiritual, depende da religião, educação escolar, nossa, esses pilares aí são essenciais, importantíssimos. E isso instrui a criança a entender um pouco como funciona a sociedade, para quando ela chegar na parte da sociedade, ela não vai se assustar, porque ela teve conhecimento dentro de casa. Então a mãe ela é fundamental na questão da educação dos filhos. E os filhos instruídos realmente são filhos prósperos. Pode falar o que vier, mas ela trabalha, é verdade. Mas se ela entender, a mãe ela tem esse lado, eu vou repetir, a mãe ela tem esse lado sensível da maternidade, essa correlação de instruir é mais fácil para ela do que para o pai. E ela representa o amor, o respeito, o governo, a base. Então ela é uma mãe que ela tem isso. E se você que é mãe e você sente que os seus filhos não veem isso em você, opa, tem alguma coisa errada. Porque o seu papel como mãe é a afetividade, é mostrar amor. Ai, Rafaela, mas são N fatores, hoje eu não consigo abraçar, por questões pessoais, ou por questões, talvez, que eu tive na minha infância abusiva. Perdoe, siga em frente, quebre o ciclo e viva um novo tempo com seus filhos. Esqueça as coisas do passado e viva o novo. E para finalizar, a importância do papel dela é administrativa, afetiva para o pai com os filhos no devocional. Como assim, Rafaela? A mãe ela é o canal entre os pais e os filhos. A mãe ela é essencial. A mãe, ela, além de ela ser o governo da casa, de instruir, de ensinar os filhos nos 4 pilares que são importantíssimos, a mãe ela é fundamental na questão do governo da casa e principalmente na relação do pai e filhos. Se você, pode ter certeza, se os seus filhos eles vão ouvir você, vão compreender você, tem um lado afetivo com você, e você começar a minar, começar a falar mal do pai, para os filhos, automaticamente os seus filhos vão ter problemas com os pais. Então a importância de uma mãe que ela faz essa ligação entre pai e filhos é essencial. Às vezes eu vejo muitos vídeos pelo Instagram da mãe brincando com os filhos e aí o pai fica com ciúme, mas são brincadeiras, né? Né, como é que eles falam? Um vídeo assim de entretenimento, mas é real, pode acontecer nas famílias, né? Que a mãe tem uma relação muito boa com os filhos e fica lá brincando, aí o pai fica com ciúme e fica afastado. Aí chega uma hora que ela levanta, ela pega o marido e chama pra perto pra brincar também, aí ele fica feliz. Então, assim, a importância dessa relação que é real mesmo. Você, mãe, você tem a responsabilidade, é verdade, isso é muito real, de você fazer essa ligação entre filhos e pais, porque você é a harmonia da casa. O pai, ele é o provedor, né? Ele é o protetor, ele é o pai, paternidade, está ali para proteger. Quando o filho precisar de ajuda, o filho precisar de socorro, ele vai correr pro pai. Mas a questão da afetividade é a mãe. Então a mãe ela tem esse papel aí de instruir, de fazer essa ligação de pais e filhos. Porque pode ter certeza, se não tiver essa ligação de filhos e pais, lá na frente os filhos vão ter algumas dificuldades nas suas futuras famílias, nas suas até questões profissionais, entendeu? Pela falta de paternidade dentro de casa. E muitas das vezes a falta de paternidade foi só a falta de sabedoria da mulher, de fazer essa ligação entre pais e filhos, porque ele é um ótimo marido. É muito comum isso dentro das famílias. É um ótimo marido, mas é um péssimo pai. Opa, como assim é um ótimo marido e um péssimo pai? Se ele é um ótimo marido para você, então ele pode ser ele pode ser um bom pai para os seus filhos. E aí você tem-se aí essa direção de fazer essa ligação. Isso aí vai depender muito de você, da relação dos seus filhos, da relação dos pais. Tudo depende muito de como funciona a sua família, a sua estrutura familiar. Bom, eu termino esse vídeo aqui, espero que tenha ajudado você nessa orientação e que você possa ser uma mãe que governa a casa e que possa instruir os seus filhos para uma educação muito melhor, para nós termos uma geração muito abençoada e muito próspera. Te espero até a próxima.